Grau de tecnologia de propulsão, aqui, post da Helena Danan. Grau 1, tecnologia mecânica abastecida por combustível fóssil, solar ou eólica. Ou seja, o tipo de combustível, de mecanismo, de mecânica que nós conhecemos, que está aqui da Terra mesmo, da 3D, né, da terceira densidade. Grau 2, motor de dobra espacial, ondas gravitacionais de torção. Isso aqui já foi, muitos cientistas, né, o próprio Tesla, o próprio Serviço Secreto Espacial já desenvolveu o grau 2. É que não está acessível à população. Mas essa tecnologia já existe em nosso planeta. Motor de dobra espacial, por exemplo, TR-3B. TR-3B é desenvolvido exatamente com esta tecnologia. Grau 3, tecnologia do nível dos 2, somada com interface de consciência. Segundo Stefan Schuh, inclusive tem um livro da Helena que fala sobre a biografia do Stefan Schuh, que era do Serviço Secreto Espacial. Bem interessante a história do Stefan Schuh, que combateu draconianos, inclusive sicars, que salvou vários pequeninos lá na Malásia, em várias operações especiais. Ele fala que essa tecnologia, ele testou essa tecnologia de interface. Então ela também existe aqui no nosso planeta. Interessante, nós temos a mesma tecnologia que os extraterrestres dispõem. Nós também temos. Isso aí é um verdadeiro tapa na cara da humanidade. E a humanidade aqui sofrendo por falta de comida, crise alimentar, crise energética à toa. Quando as pessoas descobrirem isso, meus amigos, elas vão ficar estarrecidas. Algo parecido com a Revolução Francesa vai acontecer no nosso mundo. Por isso que eles têm tanto medo. Tanto medo. Meus amigos, daqui a pouco eu vou falar sobre o complexo industrial dos Estados Unidos e a indústria da batalha, da guerra. Eu vou comentar aqui, um artigo bem interessante. E o pronunciamento do Tim Burchett. Grau 4. Grau 4 ninguém chegou aqui na Terra. Pouquíssimas civilizações extraterrestres chegaram nesse nível. Pouquíssimas. Aliás, isso é característica de seres que já estão na 7ª, 8ª densidade. Como Coron, por exemplo. Os Winkmakers, nós do futuro, já da 7ª densidade em diante. Muito bem. Grau 4. Tecnologia movida única e exclusivamente pela consciência, a qual tem o poder de alimentar e dirigir uma nave, como, por exemplo, Nibiru e a Luna, a nossa Lua. Sensacional, meus amigos. Essa tecnologia, por exemplo, o Coron fala do corpo Merkabah, ou Merkaba. Então você torna o seu próprio corpo, a sua própria consciência, é a sua espaçonave. Isto é possível. Seres com densidade superior. Interessante, meus amigos, que o nosso cérebro, segundo o projeto Bluebeam, atua até na 11ª dimensão. Então, em tese, se uma pessoa for muito evoluída espiritualmente, ela pode fazer isso. É interessante, mesmo estando na 3ª densidade. Por isso que muitos mestres do passado conseguiram, sem falar também da questão genética extraterrestre, porque tem muitas pessoas com essa característica. O Jean Charles Moyen é um belo exemplo disso. Conseguiu se teletransportar, se bilocar e até mesmo se deslocar desse planeta para outro lugar, do espaço-tempo. Espetacular. E nós aqui, preocupados com o que vamos comer no dia de amanhã e com a conta da luz para pagar do mês. Seres tão especiais. Isto é estarrecedor. É um absurdo. O absurdo dos absurdos que estamos presenciando. Isso tem que acabar. E para que isso possa acabar, depende de você. Aí a pessoa vai chorar. Não é para você chorar, é para você fazer alguma coisa. É para você reconhecer o seu poder, a sua atribuição, a sua incumbência sagrada. É isso que você tem que fazer nesse momento. Viu que o JP falou? Seja. Tem um nível de consciência elevado. Tem a frequência certa. Crie música, como o Enki disse. Quando você está na frequência correta, você cria música.
E essa música molda as células, a composição da matéria. Molda até mesmo o espaço-tempo. Então, cumpra a sua atribuição sagrada. Não é para chorar. É que a gente começa a falar essas coisas, começa a chorar. Aí vem o medo, vem a síndrome de vira-lata. Bate mais forte, começa a falar mais alto. E a pessoa começa a chorar. Não devemos proceder dessa forma. Grau 4. Tecnologia movida única e exclusivamente pela consciência, a qual tem o poder de alimentar e de dirigir uma nave, como por exemplo Nibiru e Luna. A Lua tem uma consciência. Meus amigos, a consciência da Lua é um fractal direto da fonte criadora, assim como a nave Nibiru. A consciência da Lua vai se conectar com a consciência de Gaia e com a consciência do Sol. Interessante, duas mulheres, né? Porque consciência feminina, a Lua tem consciência feminina, a Terra tem consciência feminina e o Sol tem consciência masculina. Que maravilhoso, todos se conectando. Vai ser lindo, maravilhoso, fantástico essa conexão. Essa conexão vai propiciar que as linhas-lei do planeta possam voltar à sua composição normal. O que é as linhas-lei do planeta, meus amigos? As linhas-lei que são mais de 5 mil pontos. Isso era conhecido desde o tempo de Pitágoras, na antiguidade. Platão já reconhecia as linhas-lei que cercam o planeta. Aliás, construíram todos os grandes templos do mundo. Aliás, até hoje, as grandes catedrais do mundo foram construídas em pontos de linha-lei. E tem os principais, Triângulo das Bermudas, por exemplo. O Mar do Dragão é um dos pontos principais de linha-lei. As linhas-lei conectam a energia da Terra ao cosmos. Por isso que eles queriam interromper. Criaram um sistema de circuito fechado para manchar as linhas-lei, para essa conexão não existir. E que o retransmissor é a Lua. Não tem um retransmissor, porque o retransmissor simplesmente estava adormecido, entorpecido pelos extraterrestres negativos. Esse sistema está sendo restabelecido. Restabelecendo esse sistema, qual será o resultado? A humanidade simplesmente terá o campo aberto para recobrar a sua consciência. Então, quando a Lua acorda, a humanidade acorda junto. Estão compreendendo? Existe a grade cósmica. A grade cósmica seriam linhas-lei, bilhões de linhas-lei que cortam o universo, que estão em conexão com as linhas-lei da Terra. Isto que é a grade cósmica. É a conexão do universo, da grade do cosmos, que cria e molda todas as moléculas, tudo que existe, todas as dimensões do espaço-tempo, em conexão com o nosso planeta. Veja como esse mecanismo é importante para a nossa evolução. E isto está acontecendo. Realmente motivador, meus amigos. Muito motivador. E se nós continuarmos com a nossa evolução, nós não vamos precisar nem de espaçonaves. Não vamos precisar nem de camas medbed. Nós vamos propiciar a nossa autocura. Nós mesmos seremos a nossa própria espaçonave através do nosso corpo Merkabah. Mas é claro que isso vai levar um tempo, tá, meus amigos? É claro. Porque em nível civilizacional, isso ocorre. Mesmo, se isso fosse tão fácil assim, os pleiadianos não chegaram nesse nível. Os pleiadianos não chegaram nesse nível. A maioria das raças da Federação Galáctica de Mundos não chegaram nesse nível. E nós temos todas as condições do mundo de chegar ao nível de seres hiperdimensionais. Veja como somos seres especiais. Por isso fomos cobiçados pelos extraterrestres. Vejam, meus amigos, quem tomasse conta da raça humana, se nós vamos entender por que nós somos tão importantes. O próprio Alex Collier, a delegação de Andrômeda, é bem enfática com relação a isso. Se os humanos se voltarem, usarem o seu potencial psíquico, genético e espiritual para o mal, nós seremos os piores seres do universo, piores que draconianos. Faremos um estrago na galáxia que nenhum outro ser em todos os tempos teria feito. Iríamos superar draconianos, reptilianos e anunnakis regressivos. Mas se por um acaso nós nos tornássemos uma civilização
benevolente, o mal seria extirpado do universo. Por isso que somos tão importantes. Tá entendendo agora? Isso que eu estou dizendo é ratificado pelo Alex Kohler, pela Helena Danã. Isso é um fato, por isso somos os únicos seres com as 22 genéticas. Está comprovado cientificamente que o nosso cérebro opera até a 11ª dimensão. Em outras palavras, fomos projetados para existir até na 11ª densidade. Ou seja, seres hiperdimensionais. Está compreendendo isso? Pessoas, o próprio Alex Kohler fala que pessoas que simplesmente tiveram experiência, de quase morte, já estão voltando com 3, 4 filamentos do DNA ativado. E isso ocorre pelo nível de consciência. Meus amigos, o que acaba com a tua vida, é bom entender, as pessoas não entendem, é vibração do medo. Fuja disso, por favor, não tenha medo, não tenha ódio, não tenha paixões compulsivas. Ser extraterrestre com nível de consciência não se apaixona. Ele conhece a pessoa racionalmente e depois ele se entrega a essa pessoa através do amor. Então é um processo totalmente diferente, através da convivência. Muito bem.